saber do Palmeiras. O que acontece com o Dudu? Que eu fiz hoje uma estatística, hoje lá nos Donos da Bola. Dudu, 10 jogos, nenhuma assistência, nenhum gol. Felipe Anderson, 12 jogos, nenhuma assistência, 1 gol. Estevão, 35 jogos, 10 gols. Esse moleque é um monstro. 52 jogos do Rony, 10 gols. Rafael Veiga, 32 jogos, 11 gols ou 47, uma coisa assim. O que pensar disso em relação ao Palmeiras, que saiu da Copa do Brasil, saiu também da Libertadores e tem o Brasileiro, onde pode ser tricampeão. Onde estão os problemas, onde está a solução, o que o Abel está pensando, o que o Palmeiras está pensando em relação a tudo isso e mais, hein? Gustavo Gomes, que ficou na reserva da Copa América, voltou mal pra caramba. Richard Rios, que jogou muito na Copa América, voltou mal pra caramba. Zé Rafael, 32 jogos, é volante, mas não tem um gol sequer. O que o Palmeiras precisa, e mais, hein? Quando saiu, ganhou 2 jogos consecutivos. Fez 7 gols, não foi? 5 no Cuiabá. Isso, e 2 no Atlético e 2 do Atlético Paranaense. Um lá em Campinas, no Brinco de Ouro, e o outro lá na Arena da Baixada. Pô, ganhou 6 pontos. Onde está tudo isso aí, meu querido Gustavo Soler? E mais as suas informações também. Vamos lá, craque. O Palmeiras que domingo fará o seu único jogo no Allianz Parque no mês de setembro. Mês de setembro já tem 10 dias, dia 15 o Palmeiras joga no Allianz e depois não joga mais na sua casa neste mês porque tem o jogo contra o Vasco, que é fora de casa e será em Brasília, e o jogo contra o Atlético Mineiro, com o mando do Palmeiras, será no Brinco de Ouro da Princesa. Com relação primeiro ao Dudu, ele ficou um mês fazendo um trabalho de recuperação física que estava já no planejamento, né? O Abel Ferreira já tinha falado sobre isso, no entanto, tem uma possibilidade do Dudu deixar o Palmeiras no final desta temporada, até porque a situação lá envolvendo o Cruzeiro ainda tem um certo mal-estar dentro do clube. Eu já disse aqui, né, o Dudu promete, se for embora, falar um monte de coisa que aconteceu e tudo mais, mas será um jogador que pode ter alguns minutos, mas não será titular da equipe do Palmeiras nesta reta final de temporada, e existe sim a chance do Dudu ser negociado pelo Palmeiras ao término de 2024, assim como o Zé Rafael, um jogador que hoje não tem mais esse status de intocável, um cara que caiu muito de produção nesta temporada, teve muitos problemas físicos. O Zé Rafael, que por sinal não joga no domingo porque está suspenso, porque ficou, né, de Zé Ruelice ali com o Rodrigo Nestor, né, os dois caras se batendo e agora os dois estão suspensos, então o Palmeiras pode ter esses dois jogadores sendo negociados no encerramento da temporada de 2024. Um cara que também não deve ficar no Palmeiras para o ano que vem é o Lázaro, que chegou, se no domingo ele não marcar um gol, craque, ele vai chegar a 19 jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro. Ele vai ter um turno sem fazer gol, porque a última vez que ele marcou no Campeonato Brasileiro foi exatamente contra o Criciúma, a vitória do Palmeiras por 2-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, o time do Palmeiras pode ter algumas mudanças para a próxima temporada. Já está, desde julho, né, conversando com o Marcos Rocha para ter uma renovação contratual. Então, o Palmeiras pode fazer algumas poucas mexidas no elenco visando a temporada que vem, principalmente por causa da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então, se for olhar hoje para o elenco do Palmeiras, você tem o Lázaro, que o Palmeiras provavelmente não vai ficar com ele porque tem que investir 13 milhões de euros. É o Lázaro, que só tem 3 gols desde que chegou, seria a maior contratação da história do Palmeiras, algo que provavelmente não vai acontecer. O Lomba tem contrato até o final do ano, mas tem aquela questão que ele tá bem, todo mundo gosta dele, então pode ser que ele renove. O Marcos Rocha deve renovar o contrato. Zé Rafael e Dudu são os dois jogadores que correm riscos de serem negociados pelo Palmeiras já na virada desse ano. Mas também tem o número de jogos dele, né? Se ele completar 50%, ele tem um contrato renovado automaticamente. Isso, no caso do Dudu, do 25 para 26, né? Mas não vai ter, né? Não vai ter. Daquilo que a gente tá vendo, não vai ter. E o Rômulo? O Dudu, ano que vem, tem que jogar no mínimo 30 jogos para conseguir essa renovação automática. E o Rômulo, que não fez nenhum gol e nenhuma assistência até agora? O Rômulo, assistência ele tem. Né? Tem uma assistência, é um jogador que ele tá sendo preparado. Foi muito mais um cara
contratado pensando para o futuro do que de forma imediata. Quando a gente entrevistou o Eduardo Batista no começo do ano, quando o Novo Horizontino tirou o São Paulo no Campeonato Paulista, a gente perguntou do Rômulo. Ele falou, já tinha o acerto com o Palmeiras na época, ele falou, o Rômulo ele precisa melhorar fisicamente, é um jogador que ele não aguenta jogar 90 minutos nem no Novo Horizontino. Então o Palmeiras está preparando, ele poderia ter mais minutos? Poderia, só que ele sofreu uma lesão, e essa lesão retardou muito o crescimento físico dele. Então o Rômulo ele perdeu a oportunidade de ter espaço no Palmeiras por causa da lesão e ainda está nesse processo de recuperação física, certo. Mas é um jogador bem avaliado nos treinos, é um cara que ele entrega algumas coisas que outros não conseguem, mas para jogar 90 minutos ele ainda está abaixo em comparação aos outros. Vamos lá, Maurício, 11 jogos, 3 gols. Vai ser titular no domingo muito provavelmente. Provavelmente aí é uma questão, né, de disputa ele com o Rafael Veiga, mas o Veiga vai ter que comer muito arroz com feijão para voltar a ser titular. Hoje o Maurício é o titular da posição. Tá certo, mais alguma coisa do Palmeiras, garotinho? Bom, com relação então só à data FIFA, né? O Palmeiras que de manhã já recebe Gustavo Gomes e Estevão na academia de futebol. O Estevão pode ser que jogue alguns minutinhos hoje, já o Gustavo Gomes está suspenso, então volta zerado, volta tranquilo ali nessa questão física para a equipe do Palmeiras e deve ser o titular ao lado do Murilo, até porque o Vitor Reis ainda está em transição física, não deve jogar no domingo contra a equipe do Criciúma, o garoto Vitor Reis. O Estevão deve ter alguns minutos e o Richard Rios ele só chega na quarta-feira à noite. Por quê? Porque o jogo agora é em Barranquilha e para conseguir sair de Barranquilha e chegar em São Paulo é um trampo. Então o Richard Rios ele não vai conseguir chegar amanhã pela manhã na academia de futebol. Então quinta-feira ele vai se reapresentar no CT do Palmeiras.